Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Beatriz do Carmo, psicóloga, arte-terapeuta e hipnoterapeuta. E sou também criadora aqui do canal Psicologia no Dia a Dia. Se você é seguidor, acompanha aqui o meu canal, você tem percebido que eu tenho feito alguns vídeos falando sobre hipnose. Se você não é ainda, está conhecendo o canal agora, vai lá, se inscreve aqui no canal, deixa aquele seu joinha, o seu like, ative o sininho para você poder receber de antemão aqui os vídeos do canal e ficar antenado, aplicando mais psicologia, ou conhecendo mais psicologia no seu dia a dia. Hoje o nosso assunto é sobre auto-hipnose. Então, se você nem sabe o que é hipnose, vai lá, assiste os outros vídeos em que estou definindo o que é hipnose, onde eu deixo também uma indução direta de hipnose de Dave Elman para você poder praticar em casa. Também temos um vídeo onde eu falo sobre o que vem a ser a hipnoterapia. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é e como fazer auto-hipnose. Mas antes vamos para a nossa vinheta. Muito bem, então vamos conversar um pouquinho sobre auto-hipnose, como você pode personalizar a sua auto-hipnose, ou melhor, a sua hipnose, e você fazer ela na sua casa. Ainda mais nesse momento, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, se você está vendo ele assim que ele foi colocado, ou se já faz um tempinho que ele foi colocado, mas nós estamos no momento em que estamos vivendo a pandemia, né, do coronavírus, e agora nós estamos tendo uma segunda onda, uma parte que nós estamos entrando novamente em lockdown, todo mundo em casa. Então, um ótimo momento para poder aprender a praticar a auto-hipnose. O que vem a ser a auto-hipnose? Ela é uma autossugestão consciente, tá? Onde você vai dando para você, que você tem consciência desta sugestão que você está dando para você. Trata-se o quê? De uma implementação de uma ideia em si mesmo, por si mesmo. Você colocar uma ideia para você. Na hipnose tradicional, as sugestões elas são dadas pelo hipnotista, né? E mesmo que elas são dadas pelo hipnotista, a pessoa que está recebendo essa sugestão, ela precisa transformar essas sugestões em autossugestões para que elas possam ser passíveis de serem implementadas em si mesma. Por isso, nós costumamos dizer que toda hipnose ela é uma auto-hipnose. Mesmo quando eu faço com os meus pacientes no consultório, eles precisam transformar essa sugestão que eu vou dando para eles como sendo deles. Então, ela precisa condizer, ela precisa estar proporcional ao universo deste paciente. Aí vem até aquela dúvida, tá? Mas e se eu não quiser fazer aquilo que o hipnotista está sugerindo? Ele não vai transformar essa sugestão em autossugestão. Então, ele não vai incorporar essa sugestão. Vamos fazer uma analogia com o GPS do seu carro. Se você usa um aplicativo de GPS e você coloca lá o endereço que você quer ir. Então, vamos dizer que o GPS é o hipnotista. E você fala para ele, eu quero ir para a Avenida Paulista. Né? Aí fazendo essa metáfora, eu quero parar de roer unha, vamos dizer que
você vem a roer unha. Quando você coloca no seu GPS que você quer ir para a Avenida Paulista, o GPS vai te conduzir por um caminho. Geralmente ele vai fazer aquele caminho que tem menos trânsito, para que você chegue mais rápido neste lugar. Porém, se ele manda você entrar, por exemplo, você pega a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, e você não quer ir pela Marginal, você quer ir por dentro, pelas ruas paralelas à Marginal. Por mais que o GPS está te dando a sugestão de você fazer o caminho da Marginal, é você quem vai fazer este caminho. Então, você precisa incorporar, eu quero este caminho que o GPS está me dando, então eu vou seguir este caminho. Se eu não quero, eu não vou seguir. Se isso não é condizente com o que eu acredito, com o meu princípio, do que vai ser melhor para eu chegar na Avenida Paulista, eu não vou fazer. A mesma coisa acontece quando o hipnotista dá uma sugestão. Se essa sugestão ela não é condizente com o que eu quero ou com o que eu tenho possibilidade naquele momento de aceitar como sugestão, minha consciência vai bloquear e eu não vou tomar aquilo como sugestão. Por isso que não tem aquela história de que o paciente, do que o hipnotizado fique na mão do hipnotista. Tá? Isso não acontece. Muito bom. Vamos falar sobre crença. Por que é importante falar sobre crença quando nós falamos em hipnose e auto-hipnose? Porque a crença é o elemento essencial para que uma sugestão seja aceita pelo nosso inconsciente. Como eu falei para vocês, para que aquela sugestão seja incorporada, eu preciso transformar numa autossugestão. E para isso, eu vou precisar trabalhar dentro das minhas crenças, tá? Por quê? Porque o meu inconsciente tem toda essa demanda das minhas crenças, dos meus hábitos, e se isso é muito diferente do que eu tenho armazenado no meu inconsciente, isso vai se chocar. Nós vamos até falar melhor mais para frente sobre isso. Essa informação acaba não sendo incorporada, tá? Se acreditamos que somos capazes de realizar uma determinada tarefa, por exemplo, nós conseguimos realizar essa tarefa. Por isso que é tão poderoso quando nós falamos assim, eu não vou conseguir, e a gente acaba não conseguindo mesmo. Porque se você parar para pensar, quando eu falo para mim mesmo, eu não vou conseguir, é uma sugestão. Eu estou me dando uma sugestão negativa, mas eu estou me dando uma sugestão. Ok? Paracoco, nós vamos falar muito, tá, dele, desse autor, porque eu me baseei bastante no livro dele sobre auto-hipnose, para poder trazer essa teoria para vocês. Tá? Ele define a auto-hipnose como simplesmente alcançar um estado de consciência que funciona como uma abertura direta para o nosso inconsciente, para fazer entrar a informação que nos falta receber. Tá? Ele vai muito de encontro com a definição de uma psiquiatra e hipnoterapeuta chamada Sophia Bauer, que eu gosto muito, que ela vai trazendo essa questão de que a hipnose ela serve para instrumentalizar a nossa mente. Né? Então, receber essa informação que nos falta é trazer ferramentas para a nossa mente para que nós possamos ter outras possibilidades de enfrentamento daquilo que até então, sem essas ferramentas, eu não conseguia. Tá bom? Autossugestão consciente. Esse vai ser o termo que Emily Coué vai usar como, a auto-hipnose de Emily Coué, ele vai definir como autossugestão consciente. Emily Coué é um psicólogo francês que desenvolveu esta técnica. Tá? Ele abandonou as induções hipnóticas tradicionais que nós utilizamos, porque ele percebeu que era possível obter os mesmos resultados, os mesmos objetivos, utilizando a autossugestão consciente. Então, ou seja, a pessoa fazendo esta auto-hipnose, ela também conseguia ter os mesmos resultados. A imaginação aqui, ela se torna o quê?
um ponto fundamental na teoria aqui de Coué, tá? Ele compara a imaginação como uma correnteza fortíssima que poderia levar qualquer coisa que estivesse no seu caminho. Tá? Vamos pensar naquela correnteza muito forte que derrubou as barragens, por exemplo. Então ele diz que ele faz esse paralelo com a imaginação, que ela teria essa força de poder levar tudo que está à sua frente. Se soubesse uma forma de guiar essas águas, né, vamos pensar assim, que seria essa imaginação, para uma usina, ela poderia se transformar, né, em toda essa força em energia. E aí ele faz então esse paralelo, né, a imaginação. Se nós soubermos como conduzi-la, nós vamos transformá-la em energia para poder realizar e obter os nossos objetivos. E como que a gente faz isso? Como que a gente guia essa água para a usina? Através da sugestão. Tá? O domínio da mente inconsciente sobre a mente consciente, para ele, aconteceria por meio da nossa imaginação. Então, lembra que a imaginação, vamos dizer que ela é o produto, tá? A sugestão, ela vai ser o meio de eu fazer o quê? De eu poder trazer esse domínio da mente inconsciente sobre a mente consciente. Fazer essa ponte, né? Para Coué, não atingir um objetivo aconteceria por conta de nossa imaginação de que não seríamos capazes, como eu coloquei lá do exemplo, né? Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Todas essas crenças vão fazendo com que eu não consiga usar a minha imaginação para poder atingir os meus objetivos. Na verdade, a gente até está usando, né, a imaginação, porém de uma forma negativa, né? Já se imaginando, não fazendo, não realizando e não conseguindo. Então, os princípios, né, como a gente falou, dessa proposta de Coué, de como ele conduz, seria, primeiro, para realizar uma mudança, você precisa acreditar que é possível isso acontecer. Tá? Assim, então, eu não imagino que eu fazendo aquilo, eu não consigo, então, realizar aquilo. Eu preciso me imaginar conseguindo, eu preciso acreditar que eu sou capaz, né? Que há possibilidade. Eu talvez não esteja conseguindo fazer neste momento, mas eu posso aprender e posso fazer. Temos uma ideia, escolhemos mudar para um pensamento mais saudável, por exemplo. Repetimos essa ideia, esse pensamento várias vezes, até que a nossa mente inconsciente absorva essa ideia. Exatamente como a gente faz com o comportamento, né? Então, se tem um determinado comportamento que eu quero transformá-lo em um hábito, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele comportamento diariamente, até que ele vai ficando automático. Quando ele fica automático, é porque ele já foi incorporado na minha mente inconsciente, virou um hábito, tá? O hábito, lembra que ele nada mais é do que um comportamento repetitivo que eu faço por um certo tempo. E aí já fica automático. Segundo princípio, segundo Coué, a lei da atenção concentrada. Tudo aquilo que você se concentrar tende a aumentar. Se você se concentra numa emoção positiva, ela vai aumentar. Se você se concentra numa emoção negativa, ela vai aumentar, tá? Esse princípio da atenção concentrada é o que a gente usa muito na hipnose, na auto-hipnose, porque qual que é o objetivo? Eu focar a minha atenção em on-time, no meu universo interno, e aí sim, numa ideia, num comportamento que eu quero trabalhar, e aí eu vou ficar focada naquela ideia, naquele pensamento. E aí eu vou vendo todas as possibilidades e moldando aquela ideia, tá?
Ele acreditava que as doenças começavam pelo pensamento, tá? Então, as pessoas se imaginavam doentes e acabavam ficando doentes. E aí ele fez essa analogia. Se a doença começa pelo pensamento, a pessoa se imagina doente e ela acaba ficando doente, o inverso também é verdadeiro, né? O inconsciente ele daria origem, segundo ele, às doenças, então ele também poderia dar origem à cura. Se eu me imaginando saudável, melhorando daquela doença, aos poucos eu ia melhorando também. Claro que não é tão simplório assim, tá? Mas ele trazia essa ideia fundamental da imaginação, do pensamento, da crença, estar muito relacionado ao nosso comportamento e também no comportar-se adoecendo, tendo sintomas, manifestando sintomas, tá? 4 regras básicas para a imaginação funcionar, tá? Então, assim, isso ainda nas ideias de Coué, tá? Primeiro, se eu tiver um conflito entre a imaginação e a vontade, porque vamos pensar que a imaginação ela é inconsciente, tá? A vontade é consciente, porque a vontade ela vai pressupor uma escolha, né? Uma determinação, faço ou não faço, vou ou não vou, né? Quando tem um conflito, um choque entre elas, a imaginação sempre vai ganhar, por ela ser inconsciente, e o inconsciente é mais forte. Tem até um professor em Harvard, eu acho que eu falei isso em um outro vídeo, que ele faz até uma analogia, e acho que essa analogia, na verdade, não foi ele que fez inicialmente, ele reproduziu essa analogia que já vem até do princípio budista, de que o inconsciente ele é como o elefante e a consciência é como o piloto. A consciência busca dominar o elefante, porém o elefante é muito mais forte. Então nós precisamos o quê? De recursos para poder levar o elefante a fazer o que nós queremos. Precisamos adestrá-lo, tá? Então aqui, se eu ficar chocando, eu vou fazer porque eu quero, então eu vou fazer auto-hipnose e vou me imaginar fazendo aquilo porque eu quero. Mas, na minha imaginação, eu tenho uma crença de que eu não sou capaz, que eu não consigo, isso vai se chocar. E a minha imaginação vai acabar ganhando, então vai ganhar ainda de eu continuar achando que eu não consigo e continuar não conseguindo, tá? Então, se o motivo inconsciente não for trabalhado, a pessoa voltará para o padrão anterior. Então, se eu tenho essa ideia, como eu falei, eu tenho vontade de mudar aquele comportamento, mas lá no meu íntimo, no meu inconsciente, eu tenho uma crença de que eu não sou capaz, primeiro eu preciso trabalhar essa crença. Eu preciso criar essas possibilidades na minha imaginação. Eu preciso me imaginar fazendo aquilo que eu ainda não acho que eu sou capaz de fazer. Porque eu preciso começar a criar o quê? Uma dúvida no meu inconsciente. Porque se eu crio uma dúvida, pronto, eu já saí daquela posição da crença de que eu não sou capaz. Já fica, será que eu não sou capaz? Talvez eu possa conseguir. Já tem um talvez. Aí a gente já consegue trabalhar, porque aí elas estão falando a mesma língua. Começam a falar a mesma língua, tá? Aqui, olha, mostra a proporção, né, no item 2. A proporção da força da imaginação, que é inconsciente, e da vontade, a força de vontade, que é consciente. Seria, então, o I, aqui representando o inconsciente, e o V está representando a vontade. O inconsciente, então, a força do inconsciente, ele é ao quadrado a força da vontade. Então, ele é 2 vezes mais poderoso que a vontade. Certo? Olha o poder da nossa imaginação. Terceiro, se a vontade e a imaginação estiverem juntas na mesma ideia, elas acabam dando força uma para a outra, né? Se o elefante
está comprando a ideia do piloto, o piloto está conseguindo adestrar ele, olha, estou trazendo lado a lado porque ele vai ganhar ali uma refeição, por exemplo, o elefante vai. E aí o elefante fica feliz porque vai receber a refeição, e o piloto fica feliz porque está levando, está conseguindo conduzir o elefante junto com ele, estão caminhando juntos. E aqui é esse princípio. Então eu preciso trabalhar a minha vontade, então a minha consciência e a minha imaginação, o meu inconsciente, a meu favor. Eu preciso trazê-las numa mesma linguagem, porque não adianta eu trazer a minha consciência para brigar com o meu inconsciente, que o meu inconsciente sempre vai vencer. Tá? E item 4. A imaginação, ela pode ser controlada, adestrada, né, como nós falamos do elefante. Mas eu preciso usar os princípios da imaginação. Eu não posso controlá-la pela força. Eu vou ter que controlá-la de uma outra maneira. Tá? Coué, ele recomendava que as pessoas repetissem as suas autossugestões exaustivamente ao acordar e ao dormir, em voz alta, né? E que fosse uma sugestão geral, sempre a mesma. Tá? Então a pessoa falaria uma sugestão generalizada, sempre a mesma, e ia repetir como um mantra. Ele até sugeria que as pessoas usassem fugiu o nome, aquelas contas, né? Então mesmo o masbah, aquelas contas árabes, né? Que lembra o terço, usasse para quê? Para fazer aquela contagem de você ficar falando, como se fosse mesmo fazer, por exemplo, né, uma novena. Você ficar repetindo várias vezes de uma forma genérica em voz alta, tá? Essa era a forma como o Coué conduzia a auto-hipnose. Porém, nós temos aqui algumas críticas. Tem algumas coisas que eu acho que é interessante que Coué traz, essa questão da imaginação, porém, essa questão da repetição exaustiva nós vamos conversar um pouco, tá? Hoje já sabemos que precisamos ser mais objetivos. Então essa questão da ideia de ser geral, né, genérica, essa sugestão, ela não funciona, porque o nosso inconsciente ele é bem objetivo, apesar de ele ser emocional, mas ele é objetivo, né? Uma coisa que mostra muito isso é essa questão de a gente querer controlar o pensamento. E aí, por exemplo, não é objetivo controlar o pensamento, né? Silenciar o pensamento, por exemplo. Porque, por exemplo, se eu falo para você, não imagine agora um elefante branco, tenho certeza de que essa imagem veio na sua mente, né? Então é isso, quando eu vou falando não imagine um elefante branco, o inconsciente ele já se baseou no quê? Na imagem, no símbolo, e já trouxe o não, né, passou. Ele foi naquilo que talvez fosse mais objetivo, mais importante da frase, do que pegar ao pé da letra todas elas. Então, a gente precisa ser objetivo. Então, por exemplo, né, uma das dicas que a gente pede, né, fala para as pessoas que querem fazer auto-hipnose, quero fazer auto-hipnose para eu emagrecer. Tá. Para que você quer emagrecer? Eu quero emagrecer para eu me sentir bonita. Para quê? Para eu me sentir bonita, para eu me sentir atraente. Atraente para quê? Para que eu possa atrair olhares. Para que você precisa atrair olhares? Porque aí eu vou elevar a minha autoestima. Para que você precisa elevar a sua autoestima? Para eu gostar mais de mim. E para que você quer gostar mais de você? Você vê que a gente tem que ir bem para chegar bem no objetivo específico, o mais específico que a gente conseguir. Mesmo a questão emagrecer. Emagrecer quanto? Né? Em quanto tempo? E aí nós vamos ver que não é só, porque você vai falar, eu quero emagrecer 40 quilos em uma semana. Né? Isso não é realizável. Então também não é objetivo. Né? É genérico, e aí o inconsciente não vai entender dessa maneira, tá?
Então nós vamos entender depois como que a gente faz isso para ficar cada vez mais específico e objetivo. A ideia genérica, ela não funciona tanto, tá? Ela até vai funcionar, mas não de uma forma efetiva. Agora, quando ele fala dessa questão de a gente estar lá concentrado, ou seja, engajado, o engajamento ele é extremamente importante para a mudança, é essencial. Tá? Quando nós falamos em engajamento, nós estamos falando de a pessoa estar realmente querendo mudar, ela estar empenhada em mudar. Então, por exemplo, vai realizar a auto-hipnose todos os dias, não precisa ser como ele falou, de manhã, de noite, e falando, né, incontáveis vezes a mesma frase, não é isso, mas precisa ter esse compromisso, essa dedicação, né? Então fazer com frequência, trabalhar essa ideia, tá realmente não só trabalhar essa ideia no pensamento, na auto-hipnose, mas você também no seu dia a dia fazendo realmente a coisa acontecer, tá? O esforço excessivo, como o Coué, né, sugere, ele pode gerar ansiedade. Então você fica muito ansioso porque ficar lá fazendo muito e pode gerar culpa quando não dá certo. Porque aí você fica tão cansado ali, e aquilo vai gerando uma ansiedade, a coisa você começa a não ver resultado, e aí você pode começar a se culpar. Poxa, tá vendo? Não sei fazer, comigo não funciona, a auto-hipnose não serve pra nada. E aí você se frustra e você não vai tentar mais. Então, esse esforço excessivo, em vez de ajudar, ele atrapalha, tá? Lei da emoção. Se as sugestões elas forem acompanhadas de forte emoção, elas têm uma tendência de ser aceita mais facilmente, né, pelo inconsciente, porque o nosso inconsciente é emocional, tá? Isso vocês podem ver até pela questão do trauma. Quando a pessoa ela passa por uma experiência traumática, isso é registrado muito rapidamente no inconsciente, a ponto de aquilo até criar um gatilho muito forte, né? É muito comum, por exemplo, pessoas que perderam entes queridos em um hospital específico, X. Aquilo foi tão traumático, tão forte, que imediatamente a pessoa já aprende isso no inconsciente. Toda vez que ela passa em frente ou que ela precisa entrar naquele hospital, ela começa a ter a mesma emoção que ela teve quando aquilo aconteceu, né? Não precisou de repetições de história para ela aprender aquilo. Coisas que não tem engajamento emocional tão forte, a gente precisa fazer, né, o processo de repetição até que aquilo seja incorporado no meu inconsciente, criando sinapses cerebrais e tudo mais. As fortes emoções, elas têm essa capacidade de criar, né, caminhos no cérebro que me fazem ter aquilo muito forte por um bom tempo, tá? Então, se as sugestões, como nós falamos, for acompanhada por fortes emoções, elas têm a tendência de serem aceitas, né, de fazer parte do inconsciente mais rápido. Porém, sejam essas emoções boas ou ruins. Por isso que eu falei do trauma, né? Às vezes emoções ruins, elas, às vezes não, sempre, essas emoções ruins, elas têm, se ela é muito intensa, elas têm esse poder de ficar armazenado com mais facilidade no meu inconsciente, tá? Aí eu vou precisar ir, o quê? Trabalhando a dessensibilização dessa emoção, desse contexto que auxiliou nesse agrupamento de informações para que fosse registrado no cérebro, tá? Quanto maior a convicção da sugestão, das ideias, maiores e mais rápidos serão os resultados, tá? Quando a gente está trabalhando em auto-hipnose, a gente diz muito isso, até nas meditações, né? Se imagina, né? Se convença de que você está ali, que você está vivendo aquilo que você quer viver, traga emoção para aquilo, crie um contexto. Eu até sugiro muito de usar os órgãos dos sentidos o máximo que a gente puder. Então imagina o cheiro, e sempre que a gente vai imaginar o cheiro de determinada coisa, nós vamos resgatar o quê? Na nossa memória, na nossa lembrança, o registro que eu tenho daquele cheiro. Então imagina o cheiro daquele lugar, imagina as cores, né? Visualiza as coisas, mesmo que você não está vendo. Você está se imaginando ver
aquelas cores, a textura, você vai trazendo, né, do campo visual, do campo auditivo, do campo sinestésico, tá? E aí, quanto mais convicção eu tiver naquilo, mais rápido serão os resultados, melhores serão incorporados. A crença, ela tem um papel fundamental para que as sugestões aconteçam. Tá? A convicção, ela entra nisso. Tem que ser como se, mas um como se que eu acredite mesmo que eu esteja vivendo aquilo, tá? É como sonho, né? Muitos sonhos que nós temos parecem tão reais, não é mesmo? É esse trabalho que a gente precisa trazer para a auto-hipnose. Esse trabalho de como se fosse real. Tá? Por que fazer auto-hipnose? Segundo o Coco, para olhar para dentro de si mesmo, para a nossa mente, e permitir que a mudança seja feita. Eu trazer essa atenção, né, que nós falamos do downtime, né? Então, me desconectar um pouquinho do mundo externo, entrar para o meu mundo interno. Isso vai fazendo com que eu estou com o meu foco, a minha atenção e a minha concentração nos meus pensamentos, nas minhas ideias, nas minhas memórias. As memórias, isso também seria pano para mais uma aula, né? Para nós falarmos um pouquinho sobre memórias falsas, tá? Às vezes a gente pensa tanto em usar com tanta convicção a regressão para poder chegar num princípio de um trauma, porém nós precisamos entender que toda vez que nós trazemos uma memória, né, recordamos algo, já não é o fato em si. Primeira coisa que eu registro na minha memória é a minha percepção daquela situação. Isso é que se transforma na memória. Como eu percebo, e claro que vai estar carregado de emoção, né, de sentido, uma série de coisas. E até porque já começa por aí, eu não consigo observar tudo que acontece na minha volta. Eu vou selecionar o que eu vou prestar atenção, que eu vou perceber. Então já começa por aí que eu não capto a realidade nua e crua, né? E quando eu resgato uma memória, eu vou fazendo o quê? Eu vou reconstruindo essa memória. Quando eu vou contar para alguém, vai interferir o meu estado naquele momento, o meu estado emocional. Se eu estou mais feliz, eu tendo a olhar os aspectos positivos, trazer com mais detalhes os aspectos positivos daquela situação. Né? Se eu estou menos feliz, estou mais triste, eu tenho uma tendência de trazer os detalhes, né, mais negativos daquela situação, se eu estou com raiva, uma série de coisas. E toda vez que eu resgato essa memória, eu vou trazendo um elemento novo. Às vezes deixo um detalhe, acrescento o outro. Então, não dá para todo momento eu considerar as memórias como 100% verdadeiras, 100% elas trazendo o máximo de detalhes da situação como ela realmente ocorreu, tá? Existem estudos até de casos, né, de memórias falsas, de pessoas que foram, principalmente na parte de julgamento e tudo mais, né, de pessoas que foram julgadas injustamente por conta de uma memória falsa. Em algum outro vídeo eu vou falar em mais detalhes com vocês, tá bom? Pra gente não se estender demais. Bom, então para nós avançarmos, então a auto-hipnose também serve para nós avançarmos em direção a um objetivo, com o poder da nossa imaginação. Segundo o Coco, você já tem em si tudo o que precisa para fazer as transformações que necessita em sua vida. E ele diz que a auto-hipnose, né, e realmente aprender ela é fácil e ela é simples de realizar. Né? E também já partindo do pressuposto que a hipnose é algo natural, que nós fazemos o tempo todo sem se dar conta. Que é o exemplo que eu dei para vocês em outros vídeos, de quando a gente está assistindo um filme, o quanto a gente entra na história ali, por meio da nossa imaginação, do nosso foco, da nossa concentração. Isso é hipnose. Quando eu estou lendo um livro,
que eu tô lá tão concentrada, tô lá vivendo, às vezes eu sinto a emoção que o personagem está sentindo, a mesma emoção. Isso é hipnose, né? A auto-hipnose é apenas uma forma mais sistematizada e dirigida para os seus objetivos, tá? É só você parar naquele momento de uma forma estruturada para você usar esse recurso que você já tem naturalmente, mas pensando num objetivo, né? Não usar como nós usamos o tempo todo de uma forma aleatória, mas com um objetivo a ser atingido, né? E meio que contextualizando esse recurso natural que nós temos, tá? E todos conseguem alcançar os seus objetivos, desde que persista. E aqui a persistência, ela entra naquilo que nós falamos, né, do engajamento, tá? Tá engajado. Qual é o objetivo da auto-hipnose? Buscar os seus recursos, né? E claro, para eu buscar os meus recursos, eu preciso descobrir quais recursos eu tenho, né? Onde eles estão? Para quê? Para que eu possa utilizá-los para o meu benefício, na concretização dos meus objetivos, com o auxílio da minha criatividade e da minha imaginação, tá? Um local para poder praticar a auto-hipnose. Escolha um local em que você se sinta confortável, mas não o suficiente para dormir, tá? Por quê? Não tem problema se você adormecer. A questão é que quando você dorme, aí você está totalmente no seu inconsciente. E para que você possa ter esse processo de aprendizagem, de aprender uma ferramenta ou de observar os seus recursos e você poder manejá-los através da sua imaginação, para você poder criar essa situação de enfrentamento de uma situação que até então você não estava conseguindo enfrentar, você precisa da consciência ali se comunicando com o inconsciente, você precisa dessa ponte, né? Só adormecer, aí não tem essa participação, né? Aí o seu inconsciente está conduzindo todo o processo, aí você já não está mais, aí o piloto já não está mais com o elefante, só está o elefante, né? Então o elefante vai fazer o que ele quer. Então por isso que é importante quando você se propõe a fazer a auto-hipnose, que você escolha um local, escolha um horário que você possa fazer. Esse local não seja um local que as pessoas vão ficar te interferindo, te chamando, vai ficar tocando um telefone perto de você, porque desviou o seu foco, a sua concentração, você sai da auto-hipnose, né? Então é bacana que você estabeleça este local e este horário, este momento para você praticar a sua auto-hipnose. E como criar o seu script? O que é um script, né? Um script, ele é como se fosse o manual para você poder atingir aqueles seus objetivos. O script, ele é muito pessoal, ele vai de acordo com as suas necessidades. É claro que no começo, quando você ainda não sabe como fazer, conduzir a sua auto-hipnose, você pode ir seguindo as auto-hipnoses guiadas, as meditações guiadas, elas funcionam muito como auto-hipnose, até que você vai pegando o jeito. Aí sim você pode criar o seu próprio script, né? O seu próprio jeito de fazer a sua auto-hipnose, tá? Aqui, quando a gente fala nessa criação de, vamos pensar no script como um guia, tá? Como um guia para eu poder me conduzir àquele objetivo que eu quero com a auto-hipnose. Aí o Coco, ele traz ele sugere um caminho que ele vai chamar de SMART. O que é esse SMART? O S, que vem do específico. Então, ou seja, estabeleça uma questão a ser trabalhada, seja específico, de forma clara, de forma objetiva, como a gente falou anteriormente, né? Não seja genérico. Pegue um objetivo. Por exemplo, eu preciso entregar um relatório para o meu chefe na sexta-feira e eu estou procrastinando fazer esse relatório. Então, o meu objetivo, né, o que eu quero trabalhar é a minha capacidade de realizar este relatório, né? E da melhor maneira possível, tendo todos os itens que o meu chefe solicitou. Esse é um exemplo, tá? Descreva
leva essa situação, como eu acabei de fazer, né? Como se fosse de um dia em que você tem aquele comportamento. Você pode até falar do dia, bom, quando eu acordar, eu vou tomar meu café, aí eu vou fazer X coisas, já vou pegar esse relatório para escrever, eu vou demorar X tempo para fazer esse relatório, ele vai começar assim, no meio vai estar assado e vou finalizar desta maneira. Então, né, usando todos os aspectos cognitivos, emocionais e físicos comportamentais. Então, eu vou me sentir motivada para começar, porque eu sei que eu sou capaz, os emocionais, né? Sei que eu sou capaz de fazer isso e vou me sentir muito bem assim que eu entregar esse relatório. E também vou me sentir relaxada, porque eu vou conseguir descansar melhor, eu vou voltar a ter as minhas noites de sono tranquilas, porque não vou estar ansiosa para fazer esse relatório, tá? O M desse SMART, que seja mensurável, defina um tempo que você se propõe a realizar o seu objetivo, né? É o estabelecer uma data para concretizar. Então, como eu falei, sexta-feira, né? Seja bem objetiva. Sexta-feira, às 10h30 da manhã, eu vou entregar esse relatório, né? Por que mensurável? Porque a partir do momento que eu vou conseguir na sexta-feira, eu vou saber se eu entreguei ou não. Então, eu vou ter essa dimensão, né, de se eu realizei ou não, tá? Atingível. Então, escolha um objetivo que ele seja passível de ser atingido por você. Não adianta eu falar assim, daqui a um mês eu vou falar inglês fluentemente. Se nem curso de inglês eu faço, não é atingível, né? E nem realizável, que é o seguinte, né? Que eu tenha recursos para realizar. Como que eu quero falar inglês fluentemente daqui a um mês, se eu nem faço curso de inglês e se eu nem estudo inglês? Uma coisa que a gente precisa tirar da nossa mente é que hipnose é mágica. Vai fazer eu realizar aquilo que eu não realizo sem hipnose. Ela não vai fazer isso. Ela é apenas um recurso que a minha mente tem para eu me motivar, para eu poder me concentrar melhor, me dedicar melhor àquilo que eu já faço. Não adianta eu querer fazer uma coisa que eu já não faço sempre, né? O relatório é uma coisa que eu já faço, mas eu estou procrastinando. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar a auto-hipnose, mas para ser atingível e realizável, eu tenho condições de fazer. Eu só estou, talvez, acho chato, por isso estou deixando mais para frente. Então, eu vou ter que me motivar para eu poder fazer. Tá? Vou ter que buscar que recurso que eu tenho. De repente, é um recurso para eu ter um benefício depois que eu entregar esse relatório, eu me sentir muito bem, satisfeita por ter conseguido cumprir uma meta. É nesse sentido, tá? E o T, que vem do tempo. Em quanto tempo eu quero realizar esse objetivo? Então, no caso, até sexta-feira, 10h30, que é quando eu vou entregar. Ok? Somar é outro aspecto, outra característica que ele vai trazendo, tá? Que aqui seria também para ajudar a gente nessa criação do script, tá? Um aprofundamento desse script, vamos dizer assim. Então, o S seria o que? A situação. Qual situação ou qual comportamento, qual cognição eu quero mudar, tá? Digamos, nesse caso do relatório, eu quero mudar a minha procrastinação, eu quero ser mais atuante, eu quero fazer as coisas no tempo que tem que ser feita para não se acumularem, né? Ou a cognição, eu preciso trabalhar essa questão de que é chato fazer o relatório, eu preciso me motivar, achar motivação para fazer esses relatórios, né? Então eu quero mudar essa situação, né? Qual é o objetivo? Como que eu quero me portar ou pensar no lugar de como eu já penso? Então eu quero pensar que eu posso fazer um pouquinho todo dia, para que no dia da entrega tá lá feito, que eu não preciso ficar acumulando, porque se tá difícil fazer um pouquinho todo dia, fazer um pocão num dia só vai ser muito pior, porque aí de repente, né, o que eu quero, como que eu quero me portar? Me portar de maneira
que eu seja uma pessoa capaz de realizar coisas que eu nem gosto tanto, mas que são necessárias. Porque isso vai fortalecer em mim o que? Meu comprometimento, né? E isso vai me ajudar em outras coisas, porque se eu me comprometo a fazer isso que está difícil, porque é chato, eu vou me permitir fazer outras coisas que eu também achava difícil, por ser chato, mas estavam me impedindo de atingir um objetivo, tá? M, manutenção. Como que eu vou fazer a manutenção destes objetivos? Porque não é só, né? Eu não quero só entregar o relatório daquela semana e pronto, volto a procrastinar. Eu quero poder fazer esse relatório sempre de uma forma mais tranquila, né? Quando que eu vou mudar? Ou quando eu mudar, na verdade, né? O que vai acontecer? Como que eu vou me sentir? Como que eu vou passar a me portar? Como que isso vai contribuir para outras situações, outros comportamentos da minha vida? Quando é que isso vai ser? Quando que vai acontecer isso? Onde é que eu vou me sentir assim? No trabalho? Onde mais eu posso me sentir assim? Como é que eu vou me sentir, ou como eu vou sentir este alívio? Vai me facilitar na hora de dormir? É como se tirasse um peso das minhas costas? A ideia é o quê? É eu ir para o futuro e começar a já sentir neste momento as sensações que irá acontecer, né, quando eu cumprir esse objetivo. Por quê? Porque eu vou usar a minha imaginação. Tem um termo que a gente chama na hipnose, que é uma ferramenta que a gente usa, que a gente chama de ponte ao futuro. É o quê? Eu me imaginar lá, já sentindo o que eu acredito que eu vou sentir quando eu atingir aquele objetivo. E aí eu trago isso para cá, para o aqui e agora, que até o Coco dá um nome interessante, ele chama de déjà vu hipnótico, né? Dar aquela sensação de, nossa, parece que eu já vivi isso, e na minha imaginação eu vivi. Lembra que para o inconsciente, por ele ser atemporal, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Para ele é tudo real, está tudo acontecendo, né? Tá aí os sonhos para mostrar pra gente, né? O quanto que a gente sente dessa maneira. Mudança. Que comportamentos eu preciso mudar para conseguir alcançar o meu objetivo? Né? Então, no caso da procrastinação, o que eu vou ter que mudar de comportamento? Eu vou ter que me organizar na semana, estabelecer uma hora para eu sentar e fazer os relatórios, né? Para me organizar melhor, fazer aquilo que tem que ser feito, criar essa mentalidade, mudar o meu mindset, né, minha mentalidade sobre isso. E abordagem, né? Que abordagem que eu vou usar para isso? Então eu vou definir a hora, o local e como que eu farei a hipnose. Se ela vai ser uma auto-hipnose ou se alguém vai me conduzir, se eu vou passar por um processo de hipnose tradicional, tá? E os recursos, né? O que eu tenho, o que você tem ou o que você vai utilizar para resolver a situação. É um recurso que eu já tenho? É uma ferramenta que eu vou desenvolver em mim, que eu vou adquirir? E quais são, né? Modelo Riasa, que também é um modelo criado pelo Coco, tá? Aqui ele vai fazendo as etapas da auto-hipnose, tá? Também é da hipnose, mas é que a gente já vai focando para a auto-hipnose. Então, Riasa, fica fácil, né? Você fala, bom, eu vou fazer agora, então, quais são os passos da minha auto-hipnose? A Riasa. Em que R é a relação ou a respiração, ou não, né? E a respiração. No caso da auto-hipnose, a relação é a relação sua com você mesma. Aquele momento que você para olhar para dentro de si mesmo, tá? De si mesmo. Focada e concentrada na respiração. Porque a respiração nos ajuda a esse downtime, a olhar para dentro, né? A se desligar um pouquinho do ambiente externo e focar a nossa atenção no nosso mundo interno e se perceber. Aí é claro, né, que a gente vai entrar na segunda etapa, que é a indução, né? Aqui seria o momento do relaxamento, do tornar-se consciente das suas sensações, de começar a olhar para dentro. A indução, ela pode ser feita
você pode usar a respiração, né? Então você vai prestando atenção na sua respiração. Você pode fazer um relaxamento progressivo, então você vai imaginando que a respiração, quando ela vai entrando pelo seu nariz, o oxigênio, ele vai fazendo, ele é como se ele fosse um anestésico, né? Pensa quando a gente vai para um processo cirúrgico, por exemplo, né? Que a gente vai respirando aquele ar e aquilo vai nos adormecendo, relaxando. Então imagina que aquele ar que vai entrando, vai relaxando todo o seu rosto, vai descendo pelo pescoço, vai descendo pelos ombros, braços, mãos. Aí você vai imaginando cada parte do seu corpo sendo relaxado. Isso é relaxamento progressivo, tá? Ou mesmo só pelas respirações. À medida que eu vou fazendo uma respiração prolongada, ao expirar eu vou sentindo que eu vou relaxando ainda mais. E à medida que eu vou relaxando, eu vou entrando mais dentro de mim mesma, tá? E à medida que você vai relaxando, o que você vai fazer? Um aprofundamento, que é o relaxar ainda mais um pouco, tá? E aí, para fazer o aprofundamento, você pode usar uma contagem regressiva. Mentalmente, você pode imaginar assim, bom, do 10 ao número 1, vou fazer uma contagem regressiva mental. E à medida que eu vou pensando naquele número, ele vai sumindo da minha mente, vai para o universo. E quando eu chegar no número 1, eu chego no meu inconsciente, no nível mais profundo da minha mente, que é a minha mente inconsciente. Tá? Ou você ainda pode usar a simbologia da escada, se imaginar descendo as escadas. Tudo que é relacionado ao regressivo, ao descer, porque isso vai trazendo essa conotação de internalização, de entrando, indo para dentro, indo para o nível mais profundo, mais baixo no sentido de profundidade, tá? Você pode usar essas metáforas para fazer o seu processo de aprofundamento, né? E quando o transe ele já está profundo, você já está trabalhando no seu lado inconsciente, você já está, né, se comunicando com o seu inconsciente. Aí é o momento do quê? De trabalhar as sugestões. É quando vão ser dadas as sugestões dos comportamentos que queremos mudar ou dos problemas que queremos solucionar. Então é aquele momento que você vai se imaginando realizando aquilo que estava difícil de realizar, você vai trazendo emoção, sentindo o bem-estar, a felicidade de estar fazendo aquilo que você pretende realizar, fazer na sua vida. Tá? E depois desse processo é a hora do acordar, né, que ele coloca do ar. Que é, na verdade, a gente não dorme, né, só um termo que ele usa, que é para despertar, né? É o momento de você voltar para o momento presente, para o aqui e agora, para o meio externo, para esse uptime que a gente estava antes de entrar em hipnose. Dicas para sua auto-hipnose. Determine o tempo que você pretende demorar para fazer a sua auto-hipnose e faça uma declaração sobre isso. Isso tudo é legal você ler, imaginar, escutar esse vídeo, né, do que eu estou falando, para depois, quando você estiver já lá fazendo, exercitando, você usar essas ideias, tá? Então, que declaração seria essa? Você mentalmente pode falar para o seu inconsciente: eu vou entrar em auto-hipnose por 15 minutos. E é impressionante como, nessa comunicação, quando você termina e você vai olhar no relógio, é muito próximo disso, do que você falou. Eu vou ficar em auto-hipnose meia hora. E aí você vai fazendo todo o processo, e depois de meia hora você desperta, é interessantíssimo. Faça uma declaração para si mesma sobre o propósito ao entrar em auto-hipnose. Então, por exemplo, né, que é uma dica. Nesta auto-hipnose, permito à minha mente inconsciente fazer os ajustes que entenda apropriados para me ajudar a... E aí você vai colocar, né, qual é o teu objetivo, o que você pretende obter. Né? Por exemplo, aceitar aquela pessoa como ela é, me ajudar a realizar aquele relatório que eu preciso fazer, rico em detalhes, como é esperado pelo meu chefe, da melhor maneira possível, tá? Mais completo possível.
Mais importante do que as palavras é o fato de você estar sugestionando, né, a sua mente inconsciente, de que ela vai ali te auxiliar, fazer os ajustes que ela entenda que sejam apropriados e necessários para você. Tá? Faça uma declaração final a si mesmo sobre como você quer estar ao terminar este processo. Como você vai querer estar se sentindo? E isso vai depender do quê? Do que você vai fazer na sequência, né? Se você já vai logo dormir, você fez à noite, já vai descansar depois da hipnose, então você pode colocar: quando eu terminar a auto-hipnose, eu vou me sentir relaxada, descansada e pronta para dormir. E pode até ainda acrescentar: e ao despertar pela manhã, vou estar bem energizada, muito motivada para o dia seguinte, tá? Ou, quando eu terminar a auto-hipnose, eu vou me sentir alerta, acordada e renovada, pronta para as tarefas daquele meu dia. Ou ainda, quando eu terminar a auto-hipnose, vou me sentir motivada e cheia de energia para realizar este relatório que eu preciso tanto fazer. Tá? Então aqui são dicas importantíssimas para você fazer. Agora é com você. Até coloquei uma brincadeirinha aqui: durma, né? Que é um termo que os hipnotistas usavam muito, a gente ainda usa às vezes, mas na hipnose clínica nem tanto, né? Mas o durma, por que durma, né? Porque é uma palavra pequena, é para a pessoa dormir mesmo, mas é uma palavra pequena que a gente fala rápido e que por isso nós utilizamos muito ela como âncora, né? Para a pessoa poder voltar para aquele estado de transe. Então, a gente, no consultório, nós fazemos a pessoa, auxiliamos, damos as sugestões para ela entrar no estado de transe hipnótico. E aí, nós estabelecemos, criamos essa âncora, né, com o paciente, de toda vez que nós falamos a palavra durma, deixa eu aparecer a mão, durma, e aí a gente usa até o estalo, né, durma, você vai voltar a esse estado de relaxamento profundo, né, concentrado. A gente fala, toda vez que eu falo a palavra durma, você vai voltar a esse estado de relaxamento. Então, isso na verdade eu estou criando o quê? Uma âncora. Para que a pessoa, para que eu possa, quando eu tenho, porque às vezes no consultório a gente precisa fazer a pessoa despertar, conversar com ela sobre algumas questões e aí ela voltar para aquele estado. Então a gente já usa como âncora, né? Como a chave para ela voltar para aquele estado, né? Então aqui eu fiz essa brincadeirinha do durma, que é para vocês agora realizar a auto-hipnose de vocês. Claro que foi de uma forma genérica, né? Não falei muito, apesar de a gente falar que tem que ser específico, mas não deu para falar tantos detalhes, né? Isso aqui daria, ó, já estamos em quase 1 hora de aula, então não deu para falar muitos detalhes, mas acho que deu para vocês terem uma ideia. Busque auto-hipnose aqui no YouTube, tem bastante dicas. Eu vou deixar um exercício, aliás, para mim eu tenho muito isso. Quando você escuta as meditações que você escuta no YouTube, o que eu deixei, a indução de Dave Elman, vou deixar um exercício mais para frente de lugar seguro, ou uma outra sugestão, né, de auto-hipnose que seja bacana, que caiba para várias pessoas, esse script, né, como nós chamamos. Use deles para que vocês possam se inspirar, para poder criar a indução de vocês, criar a condução, a sugestão para se dar. Isso é bem legal. E isso, com o tempo, vocês vão criando o de vocês de uma forma bem personalizada, assim como fazia Milton Erickson. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, que você aproveite bastante. Use para você poder trazer um estado para você de relaxamento, de controle da ansiedade, de elevação das emoções positivas, de concentração, foco para os estudos, para uma série de coisas você pode utilizar. Às vezes até para minimizar uma dor de cabeça, tá bom?
usa, depois você compartilha comigo como é que foi a experiência. E até o nosso próximo vídeo.